Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje nós daremos nossa última aula gravada, de gramática normativa, e hoje nós vamos falar de regência. Você já deve ter ouvido falar em regência, mas o que é a regência, né? A regência é basicamente o estudo das relações entre o núcleo, seja ele nominal ou verbal, e os seus complementos, tá? Então, nós temos, no caso dos verbos, os complementos, que são os objetos diretos e objetos indiretos, né? Assim como também a possibilidade de não termos complemento, que é o caso dos verbos intransitivos. E no caso dos nomes, nós temos os complementos nominais, tá? Que não confundam com os adjuntos nominais, certo? Então vamos primeiro falar aqui dos nomes, da regência nominal, tá? Eu separei aqui alguns substantivos e alguns adjetivos para nós discutirmos isso, tá? O primeiro é o acessível a ou para, tá? Acessível ele pode ser tanto adjetivo como um pronome, um substantivo, a depender do contexto, tá? E ele admite duas possibilidades de complementação, tá? Com a preposição a ou com a preposição para, certo? Mas por que o acessível exige isso? Normalmente, nomes que decorrem de verbos, né, ou que têm uma natureza verbal, eles costumam a solicitar algum tipo de complemento, tá? Que, de alguma forma, completem o seu significado, satisfaçam certas exigências semânticas que esses nomes têm, tá? Então, no caso de acessível, vem de acessar, de acessibilidade também, mas sobretudo o verbo acessar, essa ideia de poder entrar em algo, né? Ou mesmo algo estar disponível a alguém ou a algo, certo? Então, você tem aqui a possibilidade da preposição para cumprir essa necessidade semântica. Perceba, não se trata de um adjunto, é algo pedido pela própria estrutura dessa palavra, tá? Não é um termo que se usa de maneira estilística ou mesmo de maneira opcional, tá? Que é o caso de um adjunto nominal. Nós temos também, por exemplo, o amor, né, que tem a ideia de amar. Então, amor a algo ou a alguém, né? Compatível com, né? Dúvida, que vem também duvidar acerca de, em e sobre, tá? Há diferentes possibilidades de combinação aqui. E preferível a. Eu vou falar disso melhor na parte de verbos, tá? Mas notem que o preferível se relaciona com preferir, né? E é preferível a algo, mas vamos deixar isso para depois, tá? E próximo a de. Então perceba que cada nome vai ter necessariamente algum nível de peculiaridade semântica e morfológica. Então, em geral nós sabemos disso, mas é sempre interessante que vocês consultem algumas palavras que vocês aprendam novamente e vejam que se essas palavras elas têm uma regência diferente ou específica, ou se permitem outras regências possíveis, tá? Então é interessante essa consulta. E por que a consulta? Porque não existe uma regra geral, depende da peculiaridade de cada nome, da preposição que ele vai escolher, né? E agora, falando de regência verbal, eu acho interessante porque a gente pode comentar alguns verbos, ainda assim, que causam alguma dúvida, né? Então, o primeiro é o aspirar, né? Você tem um aspirar com o aspirador de pó, né? Tem um aspirar de respirar, né? Inspirar, né? Esse aspirar. E você tem o aspirar como vontade de ser algo, né? Bom, o primeiro aspirar, tá? Que é de aspirar uma essência, aspirar uma fragrância, ele é utilizado sem a preposição. Ele é um verbo transitivo direto, aspirar algo, né? O verbo, porém, quando envolve desejo de ser algo, ele já tem a preposição a. Então, aspirar a algo, aspirar a ser algo, certo? Então, essa é a diferença. Percebam que a peculiaridade semântica vai mudar a regência, né, do verbo. O outro verbo bastante dúvida é o verbo assistir, tá? Você tem duas possibilidades com o verbo assistir. Ou ele é um verbo transitivo direto, ou ele é transitivo indireto. Se ele é transitivo direto, esse verbo ele não tem uma noção de ver algo, mas sim de ajudar, tá? Dar assistência. Então, se eu vou assistir à missa sem crase, eu estou dizendo que eu vou lá ajudar as pessoas a organizar a missa. Vou assistir meu pai nas vendas. Eu vou ajudar meu pai, tá? A ideia de assistente.
Mas se eu vou ver algo, né, assistir, por exemplo, a uma partida de futebol, eu tenho que colocar a preposição, tá? É obrigatório. Não há possibilidade de falar o verbo de assistir com o sentido de observar algo ou mesmo presenciar um evento que não seja com a preposição a, certo? Então, assistir a uma palestra, assistir ao jogo, assistir à missa com crase, né? Mesma coisa o verbo chegar, tá? Muita gente coloca os verbos chegar com em, eu vou chegar em casa. Não é o ideal, tá? Em contextos, naturalmente, mais reservados, mais íntimos, a gente vai usar chegar em. Eu mesmo falo chegar em casa. Mas se você estiver escrevendo, né, um contexto formal, também tem isso, que é o contexto informal de escrita, você deve colocar, na verdade, a preposição a, chegar a algum lugar, chegar a casa, chegar à missa, chegar à aula, né? Sempre com a preposição a. Outro verbo aqui é o esquecer e lembrar. As duas formas são possíveis, tá? Tanto com a preposição quanto sem a preposição de, né? Nos dois casos. Então não há nenhum erro. Se o seu coração disser que deve ser sem o de, use sem problema. E se disser também que é com o de, use também, sem problemas, tá? Não há nenhum uso condenado desses verbos na língua portuguesa. Então, esses dois você pode usar sem problema nenhum, certo? Porque é algo mesmo que eu posso dizer, isso me lembrou algo, lembrei uma coisa, ou lembrei de uma coisa. Tanto faz, tá? A gramática aceita duas possibilidades, mesma coisa com esquecer. Implicar, né? Você tem um implicar, isso implica algo que tem a ver com consequência. Há uma implicação de algo. Eu fazer isso implica a morte de alguém. Nesse caso, nós temos o verbo com transitivo direto, indicando uma consequência. Mas o implicar com alguém já é ser chato com a pessoa, tentar chateá-la, realmente ser implicante, né? O termo Makimela exprime isso, tá? O verbo namorar, ele também tem um uso bem equivocado. As pessoas usam com frequência com a preposição com, tá? A mesma coisa que casar com. Mas você namora algo, desculpa, você namora alguém, né? Ninguém namora algo, espero. Você namora alguém, né? Você não namora com alguém, tá? Então, você casa com, mas namora alguém, sem a preposição com, tá? Eu namorei ele, eu namorei ela, nunca namorei com ela, namorei com ele, tá bom? O outro verbo é o precisar. Você tem também duas possibilidades, tá? Precisar de e o precisar como verbo transitivo direto, tá? Se ele é verbo transitivo direto, é o uso mais comum, trata-se de um verbo que vai indicar a necessidade de algo, né? Eu preciso fazer tal coisa, tá? Nesse caso aí com o infinitivo, você não precisa colocar o de, tá? Eu preciso fazer alguma coisa. Não seria eu preciso de fazer alguma coisa. Que não está equivocado, mas tem usos muito específicos. Isso aí você pode usar sem problema. Mas também tem um uso de precisar no sentido de precisão, de dar precisão a algo, de deixar algo mais evidente, mais claro, de maneira mais precisa. Então, nesse caso, usa-se o verbo como transitivo direto, sem preposição, tá? Eu precisei uma informação. Tá? Diferente de eu necessitei de, eu precisei de uma informação, tá? Outro verbo aí, sim, preferir, né? Eu entendi assim, eu prefiro isso do que isso. O ideal é que se use a preposição a, tá? Eu preferi isso a algo, tá? Não isso do que algo. Eu prefiro isso a algo. Preposição a, tá? Mesma coisa com preferível, certo? Aí sim é um verbo que as pessoas comuns costumam errar bastante, tá? Então eu prefiro sair a ficar em casa. E a mesma coisa o visar a. O visar a, ele tem duas possibilidades, com a preposição sem a preposição. Os dois casos, aliás, eles são aceitos pela gramática, tá? Mas assim, o indicado é que é preferível utilizar a preposição para evitar certas ambiguidades que a ausência de preposição pode causar, tá? Mas no geral, se não houver nenhuma ambiguidade, utiliza-se com a preposição, mas também utiliza-se sem a preposição. Então, pessoal, é isso. Essa foi a nossa aula de regência, nossa última aula, e a gente se vê nas lives da vida, tá? E caso a gente tenha que gravar algumas outras aulas para o programa, certo? Então, um abraço, foi um prazer.